Fala, Senhor. Deus, nós pedimos no nome precioso de Jesus a tua ajuda. O Senhor é aquele que nos sustenta. E eu peço que nessa hora a tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro a cada coração nessa noite. Que não seja eu, Senhor. Eu só quero ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser, Senhor Deus, ó Pai, aquele, Senhor Deus, aquilo que o Senhor vai usar, Senhor, a ferramenta afiada. Me ajuda, Senhor. Que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Lucas 13, 6. Ai, que bonito! Vocês estão caprichando, hein? Não vou nem precisar meu adereço. E diz assim a palavra. Então contou esta palavra: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Fiz-me acessível aos que não... É só até o 9, né? Obrigada. Olha, já está valendo outro. Você pode se assentar. Parabéns, irmã Maria, pelo aniversário. Te amo. Guilherme também fez aniversário ontem, né? Ele está por aqui. Nossa, quando eu vejo essas pessoas fazendo aniversário... Tem mais alguém que fez aniversário esses dias, irmãos? É verdade, eu mandei parabéns para a Ju. Parabéns, Ju. Ah, também, glória a Deus, Deus abençoe. Eu amo fazer aniversário, irmãos. Quem mais? Deus abençoe. A Mana fez aniversário? Não, é em outubro. Foi o Danone? Ai, o Leonardo. Léo, parabéns, Léo. Agora você é Léo, oficial. Te amo. Quem mais? Todo mundo está feliz? É, vamos cantar parabéns. A gente ama, né? Mas é bom. Glória a Deus. Fazia tempo, né, irmãos, que eu não pregava. E eu estava esses dias falando: Senhor, faz tempo que eu não prego, né? Ai, mas eu prego, irmãos. Eu prego no culto rosa. Você gosta de mim, vem no culto rosa. Quer dizer, as mulheres, né? Que os homens não precisam vir no culto rosa. Se os homens começarem a vir no culto rosa e gostar, a gente manda para a libertação depois com o pastor Joel, né? Mas, enfim, a gente está aqui, né? Louvando a Deus. E aí, eu estava preparando uma pregação já faz algum tempo. Eu amo ter tempos com Deus. Quem não ama, não é verdade? Diga-se de passagem, Léo, parabéns, hein? Sexta-feira, glória a Deus. Nós amamos tempos com Deus. E Deus falou muito ao meu coração nessa passagem sobre a figueira. Uma figueira plantada aonde, irmãos? Numa vinha. Vinha dá o quê?
que dá vinha? Videiras. Tem videiras na vinha. A videira dá uva. Não é vida, tá, irmãos? É uva. Dá uva. Ó, olha que bonitinho. Puseram até fruta na minha figueira. E tinha uma figueira no meio de uma videira, de uma vinha. Como assim? O que ela estava fazendo lá? Quem plantou ela? Provavelmente o dono da vinha. Porque ele diz aqui, certo homem tinha uma figueira plantada. Ele tinha plantado um dia essa figueira. E estava esperando o quê? Por que ele plantou uma figueira no meio de uma vinha? Porque ele queria comer figo, irmãos. Ele tinha um projeto. Por que ele plantou? Ah, porque ele achava bonita? Não, ele tinha um projeto, porque todo ano ele ia lá procurar o quê? Fruto. Já se passavam 3 anos e ele ia lá procurar o fruto, e o fruto não chegava. E hoje nós vamos falar sobre você não foi um acidente, você tem um objetivo e existe uma expectativa quando Deus criou você. Deus criou você, irmãos, com um projeto. Ele te criou com uma expectativa. E nós não fomos criados ao acaso. Ninguém aqui. Todos nós temos um propósito. E essa figueira tinha sido plantada com o propósito de ter frutos. Mas os frutos não chegavam. E o dono da vinha ia procurar. Até que o dia que ele se encheu. Sabe aquele dia, irmãos, que você... Hein, Daniel? Você não aguento mais. Acho que você nunca passou por esse dia, né? Você luta por uma coisa e nada que acontece. Será que aconteceu isso já com você ou só comigo? Uma expectativa que você gera e não tem. E você investe e não tem. Afinal de contas, tinha alguém que cuidava da vinha, que era o vinheteiro ou o cuidador de vinha. Mas o vinheteiro cuidava da vinha e não da figueira. Mas, juntamente com a vinha, ele também cuidava da figueira. E eles tinham uma expectativa de ter o fruto. E ela não dava fruto. Ela não dava fruto. Por que ela não dava fruto? E aí eu fui pesquisar. Eu acho que ela estava plantada no lugar errado. Por isso ela não dava fruto. Mas o que é interessante, irmão, é que a vinha, uma videira, para ela crescer e florescer e gerar frutos, ela precisa ter um solo úmido, mas não tão úmido. Graças a Deus pelo Google, irmãos, que me ajuda muito nas minhas questões. Agora tem esse chat, né? Mas, nossa, eu fico nervosa com esse colega, que ele começa a falar comigo, eu paro de falar com ele, aí ele começa a falar comigo. Eu falei, viu, já acabei. Não sei se acontece com você, né? Mas, enfim. Então, eu fui pesquisar. Onde você plantar uma figueira, ela vai. Não tem muito específico para ela nascer. Mas a videira tem. Ela precisa ter um solo específico. Ela precisa ter, quanto mais, se ela passa por tempos de inverno pesado, as suas raízes aprofundam mais, e mais doce é a uva. É muito interessante algumas coisas sobre a videira. Mas e a figueira? A figueira, em qualquer lugar que você planta, ela vai. Mas, para ela frutificar, uma videira tem que ser plantada dos 18 graus aos 30 graus a temperatura que ela gosta. E a figueira, ela pode nascer em qualquer lugar, mas ela só frutifica. Só frutifica, tica, frutifica. Entre os 18 e 30 graus.
Então ela não estava ali por acaso. Ela estava ali com um propósito. Aquele dono daquela vinha tinha plantado ela com um propósito, no meio da vinha. O vinhateiro escolheu e escolher aquilo que não faz sentido para colocar, muitas vezes, no melhor lugar para que aconteça aquilo que ninguém acredita. Às vezes nós escolhemos coisas e Deus escolhe coisas sem sentido. Você já viu aquele versículo dizer que Deus escolhe coisas loucas para confundir os sábios? Já aconteceu alguma coisa na sua vida que você fala assim, meu Deus, como aconteceu isso comigo? Eu? Logo eu fui escolhida para isso? Mas quem eu sou? Eu não sou ninguém. Eu não posso fazer isso. Mas Deus, Ele escolhe e te coloca no melhor lugar. Ah, Senhor, se eu estivesse naquele outro lugar, será que se aquela figueira estivesse em outro lugar, ela ia frutificar? Deus, quando plantou você, e quando Deus planta você num lugar, e quando Deus te coloca num lugar, é o melhor lugar que existe para você frutificar. E não importa se as circunstâncias parecem que não são tão boas, ou que nós, muitas vezes, achamos, não, porque se eu estivesse naquela empresa, eu estaria muito melhor financeiramente do que eu estou nessa. Mas hoje eu estou aqui, e o que eu tenho feito aqui? Quais têm sido os meus frutos aqui? Por que aquela figueira estava no meio daquela vinha? Porque tinha uma expectativa, assim como Deus te colocou, aonde Ele colocou. Porque se você fosse escolher a família que você fosse nascer, será que você escolheria a sua família? Ou ia querer mudar de família? Os adolescentes já pensaram, não sei, pode ser, né? Já pensou se eu fosse, né? Nossa, eu queria ser, sim, bem o filho do... Ou eu queria ser da família do... Mas Deus te colocou na família, e diga o sobrenome da sua família. Nossa, irmãozinho Dede Gonçalves Oliveira. Como é que é o nome da sua família? O prana tinha que ser um pouco mais alto, tá, Regis? Viu? Pois é. Deus te colocou nesta família, no melhor lugar, para você gerar aquilo que Deus já plantou no seu coração. Ele nunca vai pedir algo para você, irmãos. Deus nunca te pede algo sem antes te capacitar para fazer. E agora começa alguma coisa importante. Deus nunca vai pedir ao homem que assuma a autoridade do lar. Não. Deus já pediu ao homem e já capacitou ao homem a assumir a autoridade do lar. E se o homem não fizer isso, ele não está fazendo aquilo que Deus o capacitou para fazer. A mulher, seja ela sujeita ao seu marido, esteja debaixo da mesma missão que o seu marido está. Ah, não consigo. Deus já te capacitou para isso, amiga. Você consegue. Filhos, honrem seus pais, porque Deus capacitou você para isso. Maridos, amem suas esposas, porque Deus capacitou você para isso. Deus, Ele nos capacita a fazer aquilo que Ele nos determina a fazer. E aquela vinha tinha um propósito, mas aquela figueira naquele meio tinha sido plantada especificamente nos propósitos além daquele vinhateiro, daquele dono da vinha. E ela não tinha. Aonde Deus nos plantou é o lugar perfeito para nós darmos frutos que Ele colocou dentro de nós.
Lá em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, diz assim. Aleluia. Vamos lá. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqui está escrito em Isaías, que ele veio por uma nação, e a nação disse: E glória a Deus, irmãos, por isso. Porque o propósito de Deus tinha sido feito lá no jardim. Todos nós, gentios, aqueles ramos enxertados na oliveira, pudemos ser feitos filhos de Deus. Porque cremos, e meus alunos de Romanos, que são justificados pela fé, podem dizer: cremos e nós somos justos por causa de Jesus. Ele um dia teve um propósito e um planejamento, porque hoje nós estamos aqui perante essa mesa, irmãos, porque ele tinha um propósito na sua vida, de tirar você do reino das trevas e te colocar no reino da sua gloriosa luz. Ele tinha um propósito. Quando ele criou você, ele te traçou um propósito, irmãos. Ele colocou as sementes dentro de você e te plantou no melhor lugar que poderia estar. O lugar que você está é o lugar que você precisa frutificar. Mas teve os dias, irmãos, que foi lá procurar, e aí ele não achou. E o que ele fez? Nós estamos no lugar certo. Ele olhou: figueira, você está no lugar certo, está na temperatura certa. E o que está acontecendo? Deus só exige de você, irmãos, aquilo que Ele já colocou em você. Pastora, precisa ter muita fé para acreditar no milagre que eu preciso que Deus aconteça na minha vida. E eu digo para você, meu querido, Deus já colocou a fé suficiente sobre a sua vida para que Deus realize o milagre que precisa ser na sua vida. Pastora, mas precisa ter uma fé assim do tamanho do que Davi teve quando foi derrotar Golias. Irmãos, Deus já colocou a fé na sua vida, mas nós muitas vezes nos esquecemos de quem somos e do que fomos chamados para fazer. Davi um dia, irmãos, estava num apuro doido, e olha que Davi viveu em apuro, irmãos. Perseguido por um cara que se chamava Saul, rei, seu sogro. Dá glória a Deus pelo seu sogro, irmão. Ter um sogro igual Saul, ninguém merece. Não é? E ele, irmãos, vai até Nob. E ele precisa alimentar ele e o pessoal que estava com ele. E o sacerdote dá a ele os pães que eram consagrados para a mesa do tabernáculo. Não podia comer. Quem podia comer aquele pão era só os sacerdotes. E trocava-se o pão. E jogava o pão fora? Não, os sacerdotes comiam. Por isso que sacerdote sempre vai ser mais gordinho, irmão. Porque, olha, desde aquela época já tinha que comer os pão. Então, aleluia. Tudo bem que aquele pão não tinha fermento, então não engordava tanto, mas tinha farinha. Então, vamos lá. Pula essa parte. E ele foi lá, irmãos. E naquele dia ele recebeu algo. Mas a fé dele... irmãos, desculpa. Esqueça de vocês que filmam eu.
Corre, irmãos. Mas naquele dia a fé dele ficou pequena. Também, né? Quando que a gente passa por luta com a fé lá em cima? Quando a gente está com luta, irmãos, parece que a nossa fé fica aqui no chão. Não é? A gente quer chorar, mas tem que engolir o choro. Porque a gente tem que passar, né, Cida? Pela fé, passando pela prova, dando glória a Deus. Pastor, acho que o Lázaro, quando fez essa música, não estava na prova. Porque quando a gente está na prova, glória a Deus é a última coisa que a gente pensa em dar. Mas Davi estava passando por uma prova, não é? Não é, Davi? E aí ele entra para comer, pede o pão, e o sacerdote dá. Abimeleque dá o pão para ele. Ele leva, mas Abimeleque fala assim: tem mais uma coisa que você precisa levar. A sua fé está diminuindo, mas a sua fé vai crescer hoje. A sua fé está ficando pequena, irmãos, mas a sua fé vai crescer hoje. E aí ele dá uma coisa, uma espada. A espada de Golias. Estava lá no templo, como um memorial do que Davi tinha feito pelo povo de Israel. Um memorial de fé, sabe? Aquela hora que você não tem fé, e você precisa lembrar de alguma coisa. A figueira não tinha fruto, e ele lembra, ele entrega aquela espada. Essa espada foi que você matou Golias. Aí ele lembrou: puxa, eu matei um gigante com essa espada. Deus me colocou no lugar certo, na hora certa, e Ele deu coragem para mim, e ele comeu o pão e levou embora daquele lugar, aquela espada com ele, irmãos. E aquela espada não dá para ele lutar com aquela espada, porque aquela espada era imensa, era do gigante, mas era algo que ele levou. Não para lutar e derrotar os outros inimigos, mas para se lembrar daquilo que Deus tinha feito por ele. E hoje, nessa noite, irmãos, essa mesa está aqui para te lembrar o que Deus fez por você, através de Jesus Cristo, o Filho dele, o nosso Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Diga aleluia. Porque Deus vai acrescentar fé para aquele que não tem fé. Porque assim como aquela figueira, no meio daquela vinha, muitos de nós estamos sem frutos. Mas como Deus é misericordioso, tem o vinhateiro, aquele que cuida das vinhas, mas também cuidava da figueira. Irmãos, Deus sempre olha por nós. Ele não se esquece de nós. Pastora, desculpa, mas Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece dos seus. Pode uma mãe esquecer de um filho que mama. Larissa tem um filho que mama, né, Larissa? Cadê o Vini? Dá para esquecer, Vini, do filho que mama quando chora 3 horas da manhã? Não. Mas a palavra de Deus diz que, parecendo algo tão impossível de acontecer, como uma mãe vai se esquecer daquele que mama, do filho? Mas pode. Deus não se esquece. Deus não se esquece dos seus. Deus não esqueceu, e hoje Ele te trouxe aqui para que a sua fé seja aumentada. Ele te trouxe aqui para dizer: eu sou o vinhateiro. O Espírito do Senhor é o vinhateiro, aquele que vai cavar em volta e dizer: dá mais uma chance.
Espera um pouquinho aqui. Vamos acrescentar fé. Vamos adubar. Vamos adubar a nossa terra? Qual é o adubo da sua vida, irmãos? O que precisa estar na sua vida para que a sua fé seja aumentada? Eu garanto que não está no TikTok, nem no Instagram. Pode ser que esteja no seu celular, porque você baixou a sua Bíblia no celular. Mas sabe o que é? É a tua comunhão com Deus. Traga à memória aquilo que te traz esperança. E o que nós temos feito, irmãos? Trazemos à memória aquilo que nos dá tristeza, desilusão, medo, pavor. Trazemos à memória as notícias que vendem as más notícias. Porque as boas novas, irmãos, pouco hoje é anunciada. As boas novas do Senhor, às vezes são esquecidas e trocadas pelas notícias que dão likes, views. Mas as boas novas são aquilo que adubam a nossa vida. A palavra do Senhor é que nos nutre, é que nos fortalece. Davi saiu daquele lugar, irmãos, cheio de confiança. E assim Deus está hoje dando uma porção a mais na sua vida. Interessante que a parábola, irmãos, termina como? Hein, Vinícius? Como é que termina a parábola, irmãos? Voltou no outro ano e o dono da vinha colheu os figos. Não fala. Como é que acabou? Como é que acabou a história? Irmãos, uma parábola termina em você. A continuidade é você. Como vai acabar essa vinha? Como vai acabar essa figueira? Como nós vamos estar, irmãos? Figueiras têm propósitos. Aquela figueira, naquele meio daquela vinha, tinha um propósito. Mas aquela figueira que estava plantada perto, provavelmente, da casa de Zaqueu, tinha outro propósito. Afinal de contas, também foi numa figueira que Zaqueu subiu. E não subiu ele na figueira para procurar figo, ele subiu para ver Jesus. Por isso, irmãos, não compare o seu fruto com o fruto do meu irmão. Porque cada um tem um propósito e uma missão. Se você não cumprir a tua missão, Deus tem que levantar outro para cumprir. Mas aquilo que foi dado a você, você vai ter que dar conta. Vira para o seu irmão e fala: ai, Jesus. Aquilo que foi dado na sua mão, você vai ter que dar conta. Então, pastor, é que aquilo que foi dado na sua mão, eu disse que Deus criou você com um propósito. E só você pode cumprir o propósito que Deus criou para você fazer. Ninguém vai ser eu, irmãos. Só tem uma de mim. Diga graças a Deus. Verdade, graças a Deus. Porque se tivesse duas, o pastor Rinaldi podia ter duas esposas igual eu. Não pode. É só uma. Por isso que Deus só fez uma. Né, Marcos? Só um. Só um. Para cumprir este propósito. Mas para aquele propósito, Deus cumpriu outro. E criou outra e outra pessoa. Mas se você não cumprir o propósito que Deus colocou em sua vida, você vai escutar como Esther escutou de Mordecai. Se você não fizer, Esther, aquilo que Deus colocou para você fazer, porque você foi colocada num palácio, como uma rainha. E se você não fizer,
Deus vai levantar outro para fazer a sua missão, mas você e sua família vão ter que dar conta. Por isso, irmãos, assuma aquilo que Deus tem para você. Dê os frutos que Deus tem para você dar. É fruto para dar? É figueira para subir? Aquilo que Deus colocou o propósito de dar, faça. Temos um propósito para estarmos onde estamos, mas esteja debaixo da vontade de Deus. Porque muitos de nós dizemos que não acontece isso porque eu não estou no lugar certo. Irmãos, frutifique onde você foi colocado por Deus. Deus te chamou por um propósito. Eu não posso chegar onde você chega. Por isso o corpo é feito de alguns membros, não de um só. Se todos nós tivéssemos, irmãos, a mesma função, e nosso corpo tivesse tudo a mesma função, não seria um corpo. Mas nós temos um propósito de cumprir aquilo que Deus colocou em nós. Para isso nós precisamos de fé. Porque sem fé, irmãos, é impossível. Viu, Mariana? Sem fé. Você precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os desejos do teu coração? Quais são os desejos do teu coração? Teu coração tem desejos? Quais são eles? Agrada o Senhor. Como agradar ao Senhor? Com fé. Com fé naquele que um dia morreu por você e te faz lembrar que Ele colocou em você tudo o que você precisa para que você floresça e frutifique. Feche os teus olhos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora vocês são povo de Deus. Pai, que nós possamos florescer. Que aqueles que hoje estão neste lugar podem não estar com frutos, mas que o Senhor os regue, os adube, os encha de fé. E enquanto os frutos não vierem, que eles sejam sombra, porque na sombra do Onipotente nós encontramos descanso. Podemos, Senhor Deus, frutificar, podemos ser sombra, mas queremos cumprir o propósito que o Senhor um dia nos fez para cumprir. Que nós não nos esquivemos daquilo que o Senhor deu em nossas mãos para fazer. Que o Senhor nos encontre trabalhando, porque um dia o Senhor voltará. Por isso nós estamos diante dessa mesa, nos lembrando do seu sacrifício que o Senhor fez naquela cruz.
e nos lembraremos até o dia que o Senhor voltar. E que o Senhor venha logo, Jesus. Maranata. Maranata, Senhor. E que o Senhor nos encontre trabalhando na tua obra e cumprindo o propósito